Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QLB. E hoje a gente vai terminar o William James. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Então, na aula anterior, a gente falou sobre o fluxo de pensamento e sobre as ideias de distâncias lá do William James. E a gente vai continuar aqui para finalmente terminar. Então, vamos lá. Então, William James, vendo todo esse projeto de fluxo de pensamento, ele colocou o que seria a consciência. Tá bom, vamos parametrar a consciência. Então, como parametramos a consciência, se não por propriedades básicas? Quando nós estudamos matemática, principalmente agora, para falar a verdade para vocês, eu vou até mostrar aqui, estava agora mesmo estudando geometria analítica, que é o próximo assunto que eu vou ter que estudar mês que vem, mas eu já estou dando uma olhada. E eu percebi uma coisa, quando eu estava estudando aqui geometria analítica e álgebra linear, eu percebi que a maioria dos elementos dentro da matemática, eles possuem propriedades básicas. Se você parar para pensar, os logaritmos, eles possuem suas próprias propriedades, a exponenciação possui, as matrizes também, elas possuem suas particularidades, assim como a geometria. E nós, quando definimos essas propriedades basilares, nós temos uma base, obviamente, temos uma base do que poderia ser aquela coisa baseado nas propriedades, elementos que caracterizam ela. Feita essa introdução para vocês, eu devo dizer que William James, ele parametrou a consciência através de propriedades básicas da consciência. O que uma consciência tem? Então vamos classificar os elementos dela. O primeiro elemento, a pessoalidade. Toda a consciência ela possui uma pessoalidade. Segundo, um aspecto mutante. Lembra-se, não sei se vocês vão se lembrar de um vídeo que eu fiz sobre o fluxo. Eu já fiz um fluxo que eu chamei de velocidade mental, que tem a ver exatamente com isso. Vocês vão se lembrar que o processo cognitivo ele tem o mesmo aspecto mutante e ele pode influenciar, inclusive, a nossa consciência. Ou seja, o processo cognitivo ele tem muita força na hora de decidir o que vai ser consciência e qual vai ser a tomada de consciência. E outro aspecto muito importante é a continuidade. Isso aqui, para eu poder explicar, eu teria que explicar dentro dos padrões de limites. Eu gosto muito de usar limites quando eu vou falar sobre a questão de continuidade no aspecto da consciência, dentro da consciência. Bom, eu não vou falar muito sobre isso daqui porque vai ser muita coisa, mas procure limites. Qualquer dia eu vou falar um tópico separado só sobre continuidade, porque sempre existe um problema para limites entre um ponto a outro onde não existe continuidade. É um problema muito difícil de se resolver, a continuidade. Mas enfim, a gente não vai falar sobre isso agora. E o outro ponto é a referência ao objeto. E essa referência ela vai vir da onde? Essa referência ela vai vir do processo cognitivo. E esse aqui é um dos pontos mais eficazes do James, que é o aspecto da seletividade. Foi esse aspecto da seletividade que deu origem à psicologia comportamental como conhecemos hoje. Porque quando ele caracterizou que existia dentro da consciência um aspecto seletivo, ele estava dizendo que tem como condicionar para que esse aspecto seletivo ele seja acompanhado e altere as formas de consciência. Rapaziada, esse aqui foi o ponto principal que muita gente ficou de olho. Essa questão da seletividade, o aspecto seletivo da consciência. Muita gente ficou... Tô sentindo um gostinho de picanha agora. A análise do conceito de hábito também seria útil à compreensão como os textos psicológicos de James, especialmente quando interpretados ao lado de textos filosóficos e religiosos do último período, já traziam ideias mais importantes para a caracterização do seu funcionalismo. E aqui a gente vai ver mais uma vez entrando a ideia de Arcelau aqui. Mais uma vez teve um Arcelau no meio das coisas. Então vamos lá. Os 3 tópicos principais. Primeiro,
o destaque dado à sua base física ou neurofisiológicas e sua participação tanto nos limites do aprendizado de novos hábitos como na modificação de hábitos antigos. Segundo a apresentação do hábito como uma versão possível das ações adaptativas de um organismo em referência a um meio, ou seja, a ênfase sobre os aspectos funcionais do hábito. E o terceiro, a possibilidade de alteração dos hábitos pela ação voluntária e os efeitos éticos morais a elas correspondentes. É isso aqui que virou a filosofia. Esse aspecto aqui mudou toda a filosofia que nós conhecemos. Daqui veio o resto todo, toda a enxurrada das outras coisas vão sair daqui. A gente vai ter o Gestalt, a gente vai ter a psicologia comportamental e principalmente a escola de Frankfurt vai estar embebida dessa questão de hábitos. Mas é claro, cada um com seus próprios interesses. Muito provavelmente o James ele estava interessado, assim como eu estou, em trazer hábitos saudáveis e tentar fazer um equilíbrio entre a variação da inteligência. Mas eu vou falar em outros vídeos separados sobre o que seria a variação da inteligência, porque esse é um termo que eu criei. Inclusive, o termo, aquelas lições lá de Newton também foi criado baseado nessa questão de hábitos, porque eu equalizei a força, o trabalho e a conservação de energia como uma forma de criar novos hábitos, mas com uma mecânica mais newtoniana. Vocês viram esse vídeo esses dias. E tem tudo a ver com o que ele está dizendo aqui, só que de uma forma muito mais prática, porque eu gosto de fazer as coisas mais práticas. Enfim, no primeiro tópico está presente um elemento central que é o do contraponto regular da preocupação de James em conceber um hábito em solo fisicalista, com seu interesse em determinadas implicações de cunho ético. Ou seja, o cara trabalhava na mesma coisa que eu trabalhava, buscando formas de fazer com que as pessoas consigam equilibrar as coisas, consigam equalizar as imperfeições dela através de um código ético. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Que é o que ele tentava explicar. E quem é que vai se embebedar dessa fonte aqui também? É a ética libertária, que é a aplicação de uma ética em variações com a inteligência, tá certo? E já que entrou nesse tópico, eu vou falar para vocês aonde eu cheguei com isso daí. Enfim, eu percebo que através daquele vídeo lá do protocolo Over Heaven, eu consegui perceber que não existe uma imperfeição propriamente dita, só que existem variações na inteligência humana. E essas variações, elas têm tendências a serem contínuas. Elas só são descontinuadas em certos momentos. E essas variações da inteligência, elas são aquilo que nós chamamos de imperfeição humana. Ou seja, não tem nada a ver com o pecado original, mas tem a ver com a forma como nós aplicamos a nossa inteligência. Ou seja, meios de uma educação ética podem fazer com que essas variações de inteligência possam estar mais equilibradas, muito provavelmente. Que é como eu boto aqui. Acredita que a inteligência deve ser destruída ou as variações devem ser construídas ou combatidas? Isso aqui é um outro ponto. Porque existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Aquelas que ainda acreditam que a inteligência ela pode ser construída e que possa existir uma variação de inteligência. E existem as outras pessoas, que é o outro grupo, que acredita que a inteligência deve ser combatida, inclusive deve ser destruída. As pessoas desse grupo, que acreditam que a inteligência deve ser destruída, elas fazem de tudo para degradar o ser humano. Só isso que eu tenho a dizer para vocês. Porque eles acreditam que as variações da inteligência podem ser destruídas. Uma vez destruída essa variação, só terão as melhores pessoas. Eu acredito particularmente que isso é impossível. Eu vou mais pela primeira opção, que quem sabe com uma educação ética e com um futuro que as pessoas
consigam sair da idolatria, quem sabe, a gente pode ter uma educação ética e uma harmonização dessas variações de inteligência. Eu não vejo a necessidade de se destruir a inteligência, como certas pessoas querem fazer, certos grupos. Mas, primeiro, a gente tem que dar um jeito nos incentivos. Enquanto tiver esses incentivos, Estado, atrapalhando, nunca vai dar encanto nenhum. Mas uma coisa de cada vez. Vamos continuar o assunto. Um hábito adquirido, do ponto de vista fisiológico, é nada mais do que uma nova via de descarga formada no cérebro, pelo qual então certas correntes aferentes tendem a seguir. No segundo tópico, James revela a posição darwiniana ao destacar a utilidade adaptativa do hábito. Ao dissertar sobre os efeitos práticos do hábito, ele é claro. Primeiro, o hábito simplifica nossos movimentos. De fato, os faz acurados e diminui a fadiga. Segundo, o hábito diminui a atenção consciente ao qual realizamos nossos atos. Isso aqui eu já falei pra caralho pra vocês, mano. Se vocês pegarem os vídeos antigos meus, principalmente aqueles lá quando eu falei sobre o guia de sobrevivência do Bostil, quem assistiu aqueles vídeos vai se lembrar disso aqui. Tá cagado e cuspido isso aqui lá. E na continuidade, James enuncia sua segunda metáfora naturalista. Hábitos dependem de sensações não atendidas. Nosso relato de verdade é um relato de verdade multifacetado, que ele bota aqui no plural. O processo de conduzir, compreendido em si nas coisas, e tendo somente essa qualidade em comum que elas pagam, cumpririam guiando-nos a alguma parte de um sistema que mergulha em numerosos pontos, em objetos de percepção senso, que podemos copiar mentalmente ou não, mas com quais, de qualquer modo, estamos na espécie de comércio designado verificação, espécie de comércio designado de verificação. Enfim, vamos traduzir essa parte aqui, que ela é bem viajosa. Então vamos lá. A nossa verdade ela é constituída o quê? De vários elementos. Fenômenos, aqui ele está claramente falando o quê? Natureza dos fenômenos, lá a ordem dos fenômenos. E esse processo, ele quando se é compreendido nas coisas, mas apenas com a qualidade comum, nós temos uma multifacetária coisas de percepção, que é o que ele fala sobre numerosos pontos em objetos de percepção senso que podem ser cópias mentais ou não, ou podem representar uma cópia fiel mental ou não, mas com os quais, de qualquer modo, estamos com uma espécie de comércio de designação das coisas. Ou seja, nós estamos trocando informações, seja ela a nível objetivo ou a nível subjetivo. Quando ele fala aqui que a gente pode participar dessa percepção ou não. Aí dessa brecha aqui que ele deu, vai surgir muitas coisas, como por exemplo, aquela questão lá das coisas subliminares, vai surgir até mesmo daqui, dá para puxar um pouquinho da psicanálise, que vai surgir no futuro. Então todas essas ligações que são mais imperceptíveis para a percepção senso vão ser construídos no futuro através dessas bases aqui que ele está dando. Aí é que ele vai continuar. A verdade para nós é simplesmente um nome coletivo para processos de verificação, do mesmo modo que a saúde, a riqueza, a força são nomes de outros processos ligados à vida e também perseguidos, porque compensa persegui-los. A verdade é feita do mesmo modo que a saúde, a riqueza, a força são feitas no curso dos acontecimentos. Verdadeira é um nome para qualquer ideia que inicie o processo de verificação. Útil é um nome para a sua função completada na experiência. Então essa parte aqui eu vou deixar para vocês refletirem, porque eu acho muito interessante essa parte aqui, porque ele fala sobre a verdade. Mas não a verdade como a verdade de buscar, como os filósofos. Aqui ele traz a verdade como um conjunto coletivo de processos.
Um conjunto coletivo de processos como qualquer outro conjunto de coisas. Como a nossa vida, a saúde, a riqueza, ele bota isso aqui, ficou muito bem fechado isso aqui. Eu acho que vale a pena uma reflexão sobre essa parte, como ele destrincha a verdade. A verdade, como nós conseguimos ver a verdade no curso dos acontecimentos da vida. Como nós conseguimos ver a ideia dentro de um processo de verificação e dentro de um processo útil, como ele coloca aqui, uma utilidade que tem a sua função completada pela experiência. Aqui vai bater um pouquinho essa parte de teoria dos tempos cruzados, essa questão de utilidade em função de uma experiência que é completa. Porque lá a gente fala sobre meia experiência, pouca experiência, quando as pessoas estão presas no futuro do pretérito, etc. Então tem tudo a ver com essa parte de função completa na experiência que ele está falando. Então vale a pena refletir sobre essa parte aqui. E nós temos a crítica. A crítica é a conclusão aqui. Vamos terminar aqui finalmente. Essa psicologia seria preenche de boas intenções, mas seria travada por obstáculos como um certo dualismo entre o sujeito conhecedor e os objetos, como vocês viram aí um pouquinho, a serem conhecidos, postulados como entidades naturais e dadas previamente à tarefa do conhecimento. Mesmo que esse dualismo seja advogado como atitude do psicólogo, seria um entrave a um funcionalismo que toma entidades como construídas nas ações do organismo. Quem deu essa crítica aqui foi o Dewey, porque o Dewey ele acreditava muito mais nas funções construídas dos organismos. Ele não acredita numa autonomia tão grande assim como William James. Então por isso que ele era crítico. Enfim, ainda que o objeto da psicologia se assemelhe bastante ao da psicologia alemã, a experiência passa a ser vista a partir de uma nova questão, a adaptação, graças a Darwin, através dos métodos diversificados que fogem da monotonia da introspecção que vocês tanto viram. Controlada, os métodos comparativos com os animais, psicometrias, etc. E regulada por um novo modelo de cunho estritamente darwinista. Essa guinada é crucial na história da psicologia e na história do mundo também, porque encarna o sujeito da experiência, avalizando pela psicologia clássica como o sujeito dos erros e das ilusões do conhecimento em um corpo vivo. Ou seja, ele é o problema. Se a psicologia clássica, mesmo apoiada na fisiologia sensorial, estudou a nossa experiência imediata, como nós estudamos anteriormente, a partir do referencial da verdade, da experiência imediata da física, tomando esse sujeito desencarnado do conhecimento como modelo, o funcionalismo denunciou essa ilusão, passando a conceber a verdade e a ilusão como processos da vida, da adaptação e da desadaptação. Perfeito. Simplesmente isso. E vai ser mais perfeito ainda quando vier o desenrolar de todas essas filosofias depois do funcionalismo. O fundamental aqui é notar que quanto é importante para o organismo a aquisição e manutenção da habilidade ou a capacidade de fazer a atenção consciente repousar. Já falei isso para vocês, galera. Isso aqui não é novidade. Em outras palavras, não atender uma sensação equivale a ascender a um tipo particular de repouso, deixando a cargo do hábito toda a série das atividades mais ou menos cotidianas ou banais, embora fundamentais à conservação da vida diária. O organismo reserva a vida mental plenamente consciente para tarefas e esforços mais pesados, vamos dizer assim. Dito de outra forma, na perspectiva gemesiana, o que um organismo é ou deixa de ser decorre das funções que exerce e das interações com o dado ambiente. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima aí, galera. Valeu!